Flamengo poderia ter feito mais gols, eu vou falar que o Flamengo deu mole, eu vou falar. Mas antes eu quero falar da arbitragem, porque foi uma vergonha o que aconteceu aqui hoje no Maracanã. 71 mil pessoas viram. Uma vergonha diante dos seus olhos. Uma arbitragem omissa, uma arbitragem tendenciosa, uma arbitragem que prejudicou o Flamengo, uma arbitragem que não teve critérios. Eu tô falando de uma arbitragem sem critérios. Um absurdo que aconteceu aqui hoje. Família, quem é esse homem? Quem é esse cidadão? Eu não consegui acompanhar ontem Flamengo e Estudiantes de La Plata, mas por causa do canal, eu sigo várias páginas, né? GE, TNT, ESPN, BTB, uma galera. E no meu feed só aparecia isso. Flamengo foi prejudicado. Plata expulso. Pênalti não dado. Meu Deus, o que aconteceu? Quem é esse homem que conseguiu fazer essa façanha contra o Flamengo? Olha, rapaz do céu. Como é que pode, né? Já cantava, na verdade, Rodriguinho. E o mundo dá voltas e nas voltas que o mundo dá, você tem que me aceitar. Essa gritaria toda aí, eu parei, pensei, respirei e eu fui lá em 2014. Voltei, na verdade, né, para 2014. Lembra? Na fase ali de classificação, aquele gol do Douglas, a falta, aí ficava aquele maluco lá atrás do gol, a bola quase bateu na rede, mano, e o cara não deu gol. Ai, meu Deus. Aí esse gol daria vantagem pro Vasco, né? O Vasco terminaria na frente do Flamengo e na decisão, gol do Márcio Araújo impedido também, daria ali 1-1, né? O placar seria 1-1, Vasco campeão carioca. Aí eu vejo essa gritaria aí, gente. Ai, meu Deus do céu, vocês são muito engraçados, cara. Espero que já tá definido aí, né? O árbitro para esse confronto aí de domingo, né? Vamos lá, né? Não vou começar não, hein? Pelo amor de Deus. Mas, família, bom dia. Uma excelente sexta-feira, um dia abençoado para todos nós. Está chegando aí esse clássico, né? O Vasco, mais um dia, né, se preparando, visando esse confronto. O Flamengo, né, jogou no dia de ontem, então o Vasco se preparou basicamente a semana toda. A gente tem que fazer valer pelo menos isso na parte física, né? A gente sentiu, por exemplo, né, pegando o jogo contra o Juventude, que o Vasco jogou... Não, Juventude não, Corinthians, né? Corinthians, que o Vasco joga contra o Juventude e aí pega o Corinthians passou o carro fisicamente por cima da gente. Claro, não tô aqui comparando, porque o Flamengo é um time que consegue trocar, provavelmente vai, né, rodar ali o elenco e mantém, né, a qualidade, mas a gente tem que competir muito sem bola. Então o Vasco tem que ser intenso nessa partida para conquistar um bom resultado. Então a gente vai falar sobre esse confronto e a sequência que o Vasco tem, que é muito difícil aí no Campeonato Brasileiro. Eu quero trazer aqui uma resenha do Gabriel Farias, que toca em um ponto muito importante. Ele fala que eu tô vendo uma galera aí sofrer por antecipação. Calma aí, isso é Vasco, vamos acreditar. Eu sei que o futebol apresentado, principalmente o resultado contra o Ceará, te deixa mole, mas é nessa hora aí, irmão, que, né, se diferencia aí os homens das crianças. Vamos acreditar. Porque Vasco passando dessa sequência aí, família, né, eu vou falar pra vocês a minha teoria quando chegar o momento nesse vídeo. Além disso, quero trazer aqui também o zagueiro Léo Ortiz, né, que falou após a partida sobre esse jogo contra o Vasco. Vamos resenhar também sobre uma fala aqui do Rizek no programa lá do Charla, na verdade podcast, né, do Charla, ele falando sobre a SAF do Botafogo, que ele entrou em contato, né, me parece, com a Eagle Football, e eles citaram a SAF do Vasco como exemplo. Aí a Texto vai fazer isso aqui, eu vou me meter tipo o que tá lá no Vasco. Vou pressionar, vou atrapalhar, vou não sei o que, a SAF... Olha aí, família, você vai acompanhar aqui, eu quero muito saber a sua opinião. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, comenta e hypa o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão. E deixa eu falar rapidamente da parceira do canal, que é a Golcase. Vou deixar aqui o nosso cupom Família Vasco e também o nosso QR Code. E estou deixando também, né, o link que eu tô deixando aqui vai te direcionar para os produtos do Vasco, mas é interessante você conhecer todo o site e pode, né, utilizar o nosso cupom, não somente em produtos, né, do nosso Vasco. Então, capinha personalizada, tem também a garrafa que eu sempre estou mostrando aqui para vocês, inclusive tá ali, né, para tomar aquela água, manter a saúde naquele pique, daquele jeito que, né, esse Campeonato Brasileiro promete. Tem mochila, tem bolsa, tem de tudo na Golcase. Aproveita, tá chegando aí, né,
o Dia das Crianças, você pode personalizar uma garrafinha de repente para o seu filho, filha. É isso, família. Fecha com a Golcase, produtos de muita qualidade e você utilizando aqui o nosso cupom Família Vasco vai estar fortalecendo o trabalho do Thiagão. Lembrando que passando de R$200, você pode parcelar no site em 3 vezes sem juros. Vamos seguir a nossa resenha e rapidamente já queria passar aqui para vocês esse corte do Rizek lá no Charla falando sobre a SAF do Botafogo. Ele entra em contato para entender essa situação com a Eagle Football e aí eles citam o Vasco. Olha só. Uma boa relação com o Textor, faz tempo que eu não falo com ele. O que ele me dizia? O Lyon, na visão dele, era o clube formador. E o Botafogo, o carro-chefe pra ganhar troféu, ganhar título. E assim, tem também um pouco de vaidade. O Textor virou um ídolo, né, cara? O cara é um empresário, odiado na França, e aqui ele é amado. Primeiro ele compra o Botafogo pessoa física. Aí depois vem os outros clubes da holding. E pra montar a holding, ele procura investidores nos Estados Unidos. Deus. E esse grupo aporta 425 milhões de dólares. Depois ele compra o Lyon. E aí o grupo Eagle passa a ser dono do Botafogo. Quando o Lyon chega à beira da falência, à beira do caos, começa de rebaixamento, esse grupo Eagle entende que é preciso fazer mais um aporte de 100 milhões de dólares. E o Textor não faz o aporte. O Textor é afastado, mas segue sócio da Eagle. Esse grupo se sente na obrigação de recuperar esse investimento. Afinal, muita gente está sendo representada ali. O que esse grupo quer, e eu converso com eles querem ter acesso ao que eles entendem ser deles, o Botafogo. E eles querem entender se o Botafogo deve, se o Botafogo tem a receber, quanto vale o Botafogo e, eventualmente, até vender pro Textor. Então, ameaçando sufocar o negócio. Eles não podem chegar e matar o Botafogo financeiramente porque o negócio é deles, é um ativo deles. Mas eles estão ameaçando, então tá, vamos brigar por 10 anos na justiça, 5 anos. Brigar nas Ilhas Caimã, brigar na Inglaterra, brigar na França. Eles têm dinheiro infinito pra brigar na justiça. E nesse meio tempo, o que eles falam é que o Botafogo corre o risco de virar um Vasco. É SAF, mas tá sufocado porque não tem investimento. Recentemente, eles acionaram o Botafogo na justiça, entendendo que o Textor cobrou uma dívida indevida, estão processando o Botafogo. Se eles ganharem, terão direito ao dobro dessa dívida. Aí eu falei, tá, mas vocês vão cobrar o Botafogo? Pois é. Estamos nesse dilema. Então o Botafogo, nesse momento, tava vivendo um limbo, assim, muito perigoso do seu futuro, cara. Tá aí, família. Só para complementar esse assunto, eu quero trazer aqui um outro episódio, que é agora da SAF do Galo. Tá na tela. Crise na SAF. Rubens Menin e sua família, que possuem 41,8% da SAF do Galo, avaliam reduzir sua participação. A condição para a saída e a chegada de um novo investidor qualificado, mas não estrangeiro, que possa fortalecer o clube. O grande desafio segue sendo a dívida de cerca de 900 milhões, considerada o calcanhar de Aquiles da SAF. Em 2023, o Atlético arrecadou o mesmo que gastou, mas não conseguiu diminuir os débitos bancários. Recentemente, a associação aprovou a diluição do seu percentual de participação, justamente para facilitar a entrada de investidores capazes de ajudar no pagamento das dívidas. Tá aí, família, qual é o meu ponto? Nesse momento, eu não vejo assim tanta gente falando sobre isso. O Felipe Carregal, né? Até participou também do Charla e falou que sim, tem um investidor que está em contato, eles estão conversando e tudo mais. Não tem uma proposta, não tem nada nesse sentido, mas tem conversas. Mas um tempo atrás, principalmente ali, né, no momento de pressão e tudo mais, hoje o Vasco está ali na semifinal da Copa do Brasil e eu acho que o torcedor do Vasco ficou desanimado com esse resultado aí contra o Ceará, mas tem uma certa esperança, principalmente no Cuesta, no Robert Kenan, né, azeitando essa zaga aí, a gente caminhar com mais tranquilidade, né, no Campeonato Brasileiro, para a gente, né, poder aproveitar essa semifinal aí contra o Fluminense da melhor maneira possível, né, nessa situação do Campeonato Brasileiro é muito difícil. Mas assim, mesmo não entendendo muita coisa, sendo leigo, cara, sempre mantive esse posicionamento aqui de pé no chão, né? Num momento difícil de ficar dando chilique por aí, de ficar gritando, de tem que vender, é isso, né? E falam isso como se fosse fácil. Como vender um clube de futebol é moleza, é fácil. Achar um investidor certo que possa realmente conduzir o Vasco de uma forma profissional, né, atacando as dívidas e tudo mais, isso é moleza. Tá cheio de bilionário aí pelo mundo, empresas querendo investir no futebol e tá aqui, não é o caso. Olha a situação do Botafogo. Claro, se você fazer uma comparação com a SAF do Vasco, né? Meu Deus do céu, né? Ganharam aí Libertadores e Brasileiro. Mas tu pega aqui a SAF do Galo, cara. São, assim, torcedores do Galo, né? E mesmo assim, estão passando por dificuldades lá, cara. Não conseguem atacar a dívida, estão querendo vender parte aí do percentual pra botar um papel colorido. E olha, essa galera aqui, esse tal de Rubens Menin,
Tem muito. É o que eu falo com vocês. Futebol não é fácil. Então quando a galera sai, Pedrinho, é isso, é aquilo. Beleza, tem solução? Tem que ter solução pra gente ficar aqui, né, realmente e assim, entender que o Vasco tem caminho, né? Então por isso que eu sempre mantive esse pé no chão, porque assim que aparecer, claro, uma situação melhor, e aí entendo que até o Pedrinho nesse sentido é um cara que me parece que tem cabeça, né, para entender, opa, é ali. Então família, tem que ter responsabilidade, não dá para ficar gritando, sai isso e aquilo, vende para quem. Esse próximo passo do Vasco, cara, não pode errar. Não pode errar. Você tá com a paciência aqui, ó, perto do limite. Já passou do limite, na verdade. Mas são casos que a gente precisa observar, né? Vamos seguir a nossa resenha. Agora eu quero passar para vocês o Gabriel Farias, né, falando um pouco da sequência que o Vasco tem aí no Campeonato Brasileiro, e logo depois o Léo Ortiz falando do jogo de domingo. Olha só. Calma lá, ninguém tá perdendo de véspera. Ninguém perde de véspera, ninguém é derrotado por antecipação. Eu entendo que, ao olhar o desempenho do Vasco, ao olhar a pontuação obtida numa sequência até mais favorável, né, isso decepciona o torcedor e leva ele a crer que, peraí, então vamos ser massacrados por Flamengo, Bahia, Palmeiras, Cruzeiro, e muitas vezes é aí que nasce uma reação, é aí que nasce uma estabilidade. É claro que essa minha projeção também é muito mais pautada no otimismo que o futebol nos permite ter do que propriamente pautada em alguma evolução, em algo que o Vasco tem apresentado de sólido dentro de campo. Você projetava pelo menos uns 6 pontos a mais pro Vasco nesse momento do campeonato. Isso levaria o Vasco a 29. Com 29, o Vasco estaria em 9º lugar. Olha isso. Ainda distante de Libertadores, mas muito mais tranquilo em relação à zona de rebaixamento. E com essa sequência que foi longe da ideal, o Vasco tem só um pontinho à frente do primeiro time que está na zona de rebaixamento. Aí realmente complica. A lógica aponta para um Vasco pontuando pouco e saindo dessa sequência muito mais pressionado pro que vem pela frente no campeonato. Agora, eu me permito acreditar também que o futebol, ele permite, né? Esse tipo de circunstância permite você surpreender. De repente, é até uma vitória num jogo desse que tá faltando, né? Uma vitória contra um adversário mais potente, mais pesado, que muda um pouco o seu astral. É porque realmente o tropeço contra o Ceará, ele tem esse impacto prévio ruim. O Vasco fecharia com uma vitória que era uma vitória meio óbvia, mas uma vitória que iria fazer muito bem ao ambiente. E a verdade é que o Vasco dobrou a pressão para esse jogo contra o Flamengo. Um clássico é sempre muito difícil, se iguala muito o jogo, sabemos que eles vêm na melhor versão deles e nós temos que ir na nossa melhor versão para conseguir vencer o jogo. Nós estamos disputando a liderança do campeonato, como eu falo, toda rodada todo mundo quer buscar o que a gente tem. Então, temos que defender essa liderança com muita força, com muita concentração, porque sabemos que vai ser um jogo muito difícil, um clássico, dentro da nossa casa, e temos que vencer. No Brasileiro é isso que a gente tem que pensar, lógico, sempre da nossa maneira, jogando bem, mas às vezes, se não der, tem que ser na marra e temos que ganhar esse jogo. Assim, concordo com essa análise aí do Gabriel Farias. O futebol apresentado do Vasco não passa aquela confiança para essa sequência. Mas é isso, né? Vamos acreditar que o Vasco possa encarar essa sequência de uma outra forma. E é aquilo que eu acabei de pontuar, né? O Cuesta, o Robert Renan, que assim, a gente conseguindo ajeitar essa defesa e melhorando alguns conceitos, cara, a gente vai ganhar jogos, vai encarar times que a gente entende que tem ali, né, uma qualidade e dá pra vencer, porque hoje o Vasco tem peças, cara. Eu não vou cansar de falar isso aqui, o Vasco hoje tem jogadores de talento, cara, que há muito tempo não tem. Olha o que o Coutinho fez ali contra o Ceará, né? 1, 2, limpou, pá, gol de falta. É um Nuno que é inteligentíssimo, né? Sabe finalizar, sabe botar na cara do gol. O Ryan que tá no momento, né, não tão legal assim, mas a gente sabe que tem potencial. O Verratti, que eu cobro muito aqui, ainda assim é artilheiro, tem 12 gols. Acredito que a fase vai melhorar aí ainda nesse campeonato brasileiro. Então a gente precisa melhorar a nossa defesa, ter uma sequência de vitórias que o Vasco não conseguiu, né? Infelizmente, poderia ter tido aí agora, ganhou do Sport e aí do Ceará, seria a segunda vitória consecutiva, pra gente tentar ter uma confiança, diminuir os erros. Então é muito importante. Família, eu tava pensando nisso. O Vasco passando bem dessa sequência, o Vasco não cai não. Na moral, eu penso assim. Thiago, quer passar bem pra você? 6 pontos. 6 pontos eu acho que ia passar bem. Dá pra negar que o jogo contra o Flamengo é muito difícil, o jogo contra o Palmeiras é muito difícil, e você tentar vencer as duas em casa, né? Por mais que o Cruzeiro tá numa sequência aí de 12 jogos, 8 vitórias e 4 empates. Então assim, 6 pontos é passar bem. Passando disso aí, né, sei lá, 8 pontos, já pensou? 2 vitórias e 2 empates? Nossa, isso é maravilhoso. Aí eu acho que não cai. Que assim, depois claro, não tem jogo fácil no Campeonato Brasileiro, mas eu acho que é uma sequência que, assim, daria muita confiança pra esse time, família. Mas assim, o Bahia é um jogo difícil, claro, mas é uma vitória. É um jogo que a gente tem ganhado.
Eu tava até pegando isso aqui, eu tava analisando o time do ano passado, né? Que o Vasco ganhou por 3-2, jogo difícil, cara. Finalzinho, né? Quase que o tal de Ratão lá empata. Um milagre, aquela bola lá, ele chuta errado. Mas assim, o Vasco acabou com o Bahia, né? No primeiro tempo. Cara, mudou muita coisa. Assim, aí o Canu jogava, o Ares é o lateral, Luciano Juba, o Caio Alexandre estava no jogo, nesse momento acho que ele está machucado, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Cauli, que perdeu a vaga, aí esse Kaique aqui é rapidinho, mas não é lá essas coisas, aquele revelado na base do Fluminense, esse Sanabria, ele tá chegando agora, me parece que é bom jogador, e assim, o atacante aqui melhorou, né, que é o William José, em comparação ao Everaldo, né, muito mais jogador. O goleiro também acho que é o mesmo nível, o Ronaldo e o Marcos Felipe, né? Então, assim, o Bahia é um time que vem numa sequência difícil aí, perdeu de 5 do Mirassol, acho que vem de 3 derrotas no Campeonato Brasileiro, se eu não me engano. Então, assim, a gente tem que ganhar do Bahia. Já o outro jogo dentro de casa é mais complicado, né? Um Cruzeiro em uma boa fase, como eu citei aqui, 8 vitórias e 4 empates. Né? Há 12 jogos sem perder fora de casa. Que isso? Né? É uma campanha de... É difícil fazer isso. Não perder fora de casa 12 jogos. Então, assim, mas é como eu venho dizendo, o Vasco tem peças para conseguir competir e ganhar. Tem que minimizar os erros e a gente fica na torcida, claro, para que o Cuesta e o Robert Renan possam ser importantes nesse sentido. Além disso, eu estava até vendo isso aqui também, já comentei com vocês, né? Classificação do retorno. Tá 10 do Flamengo, 10 Palmeiras, Mirassol 10, Cruzeiro 10, Vasco 7. Aí você vê, né, nossos próximos 3 adversários, porque o Bahia é um jogo atrasado. Os 3 próximos adversários do Vasco somaram 10 pontos. É uma sequência difícil, é uma sequência muito difícil. E aí, os times que menos pontuaram no retorno: Fortaleza, Inter, Sport, Santos e Atlético Mineiro. É isso que eu tô falando. O Vasco passando dessa sequência, que é a mais difícil para todos os times que estão brigando ali na parte de baixo, cara, o Vasco não cai. O Vasco não cai. Tenho certeza disso. Porque ninguém vai ter essa sequência aí. Claro, vão enfrentar Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, mas essa sequência assim, não tem, família, não tem. E aí, vamos focar no jogo de domingo. Até pegando esse gancho aí do Léo Ortiz, né, que falou sobre a partida. A gente não sabe o time que o Felipe Luiz vai levar a campo. Estou mostrando aí para vocês, né, o time que ele entrou em campo ontem, quero dizer, o time titular, porque o confronto tá aberto, né? Não é uma grande vantagem. O Flamengo só ganhou por 2-1, então tudo pode acontecer lá na Argentina. Plata deve jogar, né? Plata deve jogar porque no confronto contra eles lá, ele tá fora, né? Foi expulso. Samuel Lino, não sei, Arrascaeta, Pedro, não sei, mas a galera que entrou aqui, ó, entrou o Luiz Araújo, Danilo, Bruno Henrique e o Alan. Foi os jogadores que entraram. Everton, Carrascal, Vina, Emerson, né, não entraram. Assim, aquilo que a gente tá falando, vem falando, né, família? O time que o Felipe Luiz escolher aí, definir, é um time de qualidade, aí o Vasco vai ter que competir na parte física, na intensidade, marcar bem e aproveitar as oportunidades, né? Se você pegar como exemplo todos os jogos desse ano, sempre um Flamengo com domínio, com posse de bola, criando várias oportunidades, tanto que, não sei se vocês se lembram, mas o primeiro turno, o Léo Jardim pegou até pensamento, tanto que, né, o Flamengo fez aquela brincadeira aí, a página, né, virou, contra a gente, ele vira o Neuer, uma parada assim. Então o Léo Jardim pegou muito nesse jogo. No finalzinho teve lá um chute do Pedro, né, cara? E ainda bem que ele chutou no meio do gol e o Léo Jardim pegou. Mas o Vasco chegou, né? O Vasco chegou, até repercutir aqui com vocês essa última partida. O Vasco teve uma chance com o PH, que a bola bate na trave. Tem uma chance com o Nuno, né, que deixa o Wesley no chão e infelizmente não consegue fazer o gol. Tem uma chance também que o Ryan, né, ataca a última linha, mas cruza mal com a perna direita, né? Com a perna ruim o Verratti até mete a mão na bola. E aí, família, essa jogada foi com 8 minutos do segundo tempo. Eu tava vendo os melhores momentos, né? Depois, só deu Flamengo. Só deu Flamengo nesse segundo tempo. Porque o Vasco ficou sem saída, não tinha esses jogadores de velocidade, por isso que a gente vem falando aqui a importância de ter jogadores que possam preocupar o Flamengo lá, né? Ganhar em velocidade, dividir, né? Realmente dar essa bola em profundidade para ganhar em velocidade, seja o Danilo, seja o Léo Ortiz ou o Léo Pereira, né? Acho que são todos zagueiros que têm uma boa técnica. Mas na velocidade a gente pode ganhar deles. A gente pode ganhar, né? Com o Ryan, com o Andrés Gomes, que eu torço para começar jogando. Acho muito difícil isso acontecer, mas eu acho que a estratégia é ideal para encarar esse Flamengo. Estou mostrando para vocês aqui também as estatísticas do jogo, né? O Flamengo deu 16 chutes, 8 no gol, posse de bola, né? Deve ter caído um pouco aqui pela questão da expulsão, né? Que foi aos 72 minutos. Passes, né? Sempre o Flamengo com mais passes
que o adversário, né? Até citei aqui com vocês o Grêmio, o jogo do Grêmio. E é isso, família. Eu acho que o Vasco tem sim condições de ganhar do Flamengo, principalmente se adotar essa estratégia de um time de mais mobilidade na frente para recompor, e ajudar atacando o espaço. E a gente tem como exemplo também, assim, o Flamengo é um bom time, mas pode estar num dia ruim e o Vasco aproveitar. O Grêmio, né, aproveitou. 1-1, o Grêmio horroroso, conseguiu tirar ponto deles aí. O Santos ganhou em casa. Então, eu tô confiante. Principalmente se o Diniz adotar essa estratégia, que é a certa, que é a ideal. É garantia de vitória? Não, mas entendo que aumenta as nossas chances de vencer. Se ele optar por um time que vem jogando, por esse time, um time mais lento, só com o Ryan na frente de explosão, aí eu entendo que é mais difícil. Mas mesmo assim a gente tem chance, né? Se defender bem e aproveitar. De repente num cruzamento o Verratti crava, né? Numa jogada o Vasco crava e se defende, 3 pontos na conta, show de bola. Mas acho que dessa forma, com o Verratti, com o Coutinho, 2 jogadores que têm mais dificuldade física para recompor, para dividir, o Vasco diminui um pouco as suas chances, na minha modesta opinião. Família, se a gente competir fisicamente, o Vasco tem chance de ganhar, sim, do Flamengo. Fechou? Fui, daqui a pouco eu tô de volta.